Salmo 139, irmão. Versículo de número 16. A substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Amém? Amém, irmãos? Pai nosso que estás no céu, sou grato a Ti, porque o Senhor nos concede a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender do Senhor. Pai, toma-nos nas suas mãos e nos dê vitória, e através da sua misericórdia possamos aprender sobre o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre em processo de construção. Por que em processo? Porque ainda está em andamento. Resolvi falar sobre isso, irmão, porque muitas pessoas no nosso tempo têm desejo demais de chegar ao final antes de passar pelo meio. Eu sei que agora nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando os aceitamos a Cristo. Mas muitas pessoas, amém, irmãos? Estou ouvindo na frente aqui. Segundo o salmista Davi, olha o que ele diz aí, irmão. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, antes de ter forma, antes de existir, Deus já tinha me visto pronto. E ele continua dizendo: e no teu livro foram escritos todos os meus, olha, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ali está escrito assim: e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Dá uma diferençazinha. A minha é revista corrigida. Então, em teu livro foram escritos todos os meus dias, ou seja, do começo ao final. Amém, irmão? Do começo ao final. Então, você entende que Davi está dizendo, cada um deles estava escrito e determinado. Deus escreveu e marcou o projeto como seria, a forma, a vontade de Deus. Quando Deus permitiu o seu nascimento, toda a sua vida já estava no projeto de Deus criado, irmão. Toda a sua vida já estava pré-definida por Deus. Quando você chega a nascer, Deus já tinha escrito a sua vida. O pecado veio
e destruiu o projeto original de Deus na nossa vida. O pecado veio e destruiu esse projeto, não destruiu o projeto de Deus, tirou de nós o rumo que deveríamos tomar e nos deu a nós um outro rumo contrário à vontade de Deus. O projeto de Deus, ele é imutável. Mas o ser humano, com sua vida e com seu livre-arbítrio, ele faz escolhas que muitas vezes vêm apagando ou ofuscando a vontade de Deus na sua vida. Quando eu aceito a Cristo, eu já tenho muitas marcas do pecado. Quando eu digo marcas, eu estou dizendo desvio de caráter, de personalidade, de forma de vida, de maneira de ver as coisas. O pecado, ele vai corroendo ou consumindo o ideal, o propósito original, aquilo que Deus tem para nós. E tem pessoas que aceitam isso com facilidade. Quando nós aceitamos a Jesus, começa um processo de construção. Seria uma reconstrução, poderia dizer, um processo de reconstruir. Só que Deus não trabalha em reconstrução. A Bíblia diz que Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo. E o novo de Deus não é reconstrução. Por exemplo, quando você reforma uma casa, você pega a casa velha e faz uma nova. Não, você faz a casa velha e reforma as paredes. A parede de dentro é velha. Aí quando você olha por fora, tudo bonito, mas os tijolos de dentro é velho. O concreto abaixo do piso é velho. As vigas abaixo do chão é velho. Deus não trabalha com reconstrução. Deus faz tudo novo. Por isso eu coloquei o processo de construção. Porque quando aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. E Paulo diz, nova vida. Nova vida. O novo ser começa reconstruído. Mas como é esse processo? Esse processo é um processo de um novo ser que está sendo reconstruindo, destruindo as bases do velho ser, do velho homem. Então, o novo homem vai sendo construído para ser desconstruído o velho homem. Então, Deus vai derrubando o velho homem e construindo o novo homem. Deus vai refazendo. Não, Deus vai derrubando. Deus vai tirando tudo aquilo que é velho e colocando tudo novo, em nome de Jesus. E esse novo é um processo que eu devo entender ele de duas maneiras. É um processo eterno e é um processo terreno. E a Bíblia fala desses dois processos. Por exemplo, irmão, abre a sua Bíblia em Jeremias 18:6. É algo que você já viu falar aqui várias vezes. Eu mesmo já preguei aqui várias vezes nesse texto. Jeremias 18, versículo 6. Que diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Quando você lê a história, você entende a história. A história está falando que Jeremias passa e vai à olaria ver o que o oleiro estava fazendo, e Deus fala com ele através da obra do oleiro. E a Bíblia diz assim: e o vaso que estava fazendo se quebrou, e ele tornou a fazer um outro, não era o mesmo vaso, um outro vaso. Nós estávamos quebrados, e Deus está fazendo um novo
Nós fomos construídos um vaso perfeito, mas fomos quebrados, marcado pelo pecado, sujo pelo pecado, e Deus agora vai fazer um novo vaso. Agora olha para mim aqui, irmão. Presta atenção, para que você possa entender a minha linha de raciocínio em cima do assunto. Em nome de Jesus. Para cada elemento é necessário uma temperatura de fogo. Por exemplo, o ferro tem uma temperatura em alto grau para derreter o ferro, mas não é a mesma temperatura do chumbo, como não é a mesma temperatura do ouro, o quanto não é a mesma temperatura para a pedra. Para cada um desses elementos, a temperatura do fogo é diferente. E depende a consistência do fogo, pode mudar o processo. Por quê, pastor? Por exemplo, quando se vai cozinhar costela de gado ou músculo, se cozinha em uma temperatura de 62 graus, 63, 64, não sou cozinheiro profissional, mas é mais ou menos isso aí. Acima disso, aquela consistência daquele músculo que fica ali dentro, ele se torna uma borracha. Em vez dele cozinhar, ele endurece e vira uma borracha. Aí a pessoa põe na boca, começa a mastigar aquilo, está parecendo uma borracha. Então tem que ser cozinhado em fogo baixo e longo período. Aquela gordura vai derreter e quando você comer tem um sabor diferente. As pessoas não sabem disso, aí começa a cozinhar em alta temperatura. Aí depois pergunta por que eu estou cozinhando e a carne continua dura. Porque eu estou cozinhando de forma errada. Por exemplo, o ovo, se eu colocar fogo demais, o que acontece com ele? Ele endurece. Ele endurece. Fogo demais endurece o ovo. Mas fogo demais derrete a batata e a mandioca. Para cada elemento, uma temperatura. Amém? Há vasos que para ser feito precisa de fogo baixo, longo período. Há vasos que para ser feito precisa de alta temperatura e pequeno período. Por isso Deus sabe trabalhar essa questão de uma forma maravilhosa. Por isso ele diz assim, olha, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Esta frase, ela nos remete ao seguinte, irmão, a soberania, a liberdade que Deus tem de trabalhar. Eu não posso fazer isso, ou seja, não sou eu o dono, não sou eu que sei o que estou fazendo, então não poderei eu fazer isso. Esse direito otorgado a Deus, só a Ele deve ser feito, irmão. Nenhum outro ser no mundo ou na terra consegue determinar o que é melhor para nós, nem nós mesmos, mas Deus faz. Deus faz. Deus faz. Pega aí, irmão. Pega e leva para o pai, porque... Aí. O que eu estou tentando dizer para você, irmão? Deus conhece o projeto original, irmão. Deus conhece o projeto original, irmão. Conhece. Deus sabe aonde e como Ele queria que você fosse feito? Sabe? Então nada melhor do que Ele para escolher a forma de construir de novo. Ele tem poder para saber construir de novo aquilo que era para ser feito, mas o pecado destruiu. A única questão é que com o longo período do pecado na nossa vida, nós fomos criando hábitos, ações, criando maneiras na nossa vida natural que desagrada a Deus e atrapalha o trabalhar do Senhor. E para isso é preciso Deus trabalhar da forma dele,
para começar a fazer um novo vaso. Tempo, para cada elemento, o tempo correto. Olha para mim, irmão. Agora eu vou te explicar por que cada elemento. O trabalhar de Deus na vida do cantor não é a mesma coisa na vida do pastor, não é a mesma coisa na vida do obreiro, não é a mesma coisa na vida do porteiro, não é a mesma coisa na vida de uma pessoa, de um administrador, não é a mesma coisa do tesoureiro, não é a mesma coisa do zelador, não é a mesma coisa do pastor presidente, não é a mesma coisa do pastor da convenção. O trabalhar de Deus na vida de cada elemento tem o tempo e as questões corretas para o projeto original ser aquilo que Deus quer. Só Ele sabe fazer isso. Então Deus, na sua soberania, não poderá fazer isso. E porque muitas vezes nós queremos não aceitar isso, nós não queremos permitir que Deus faça isso. Você quer ver algo interessante, irmão? Deixa eu ver se eu acho para você aqui. Isaías 45, verso 9. Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com o Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que? Entenda que ele não está falando do caco. Ele diz assim: pode o caco contender com outro caco? Não. Pode o barro contender com quem formou, ainda uniforme? Adianta questionar Deus porque Ele está trabalhando? Ou como Ele está trabalhando? Ou até quando Ele vai trabalhar? Porque cada pessoa sabe viver uma vida na hora que está apanhando, irmão. Tem momentos na vida que as pessoas aprendem com facilidade, e tem pessoas que não aprendem. Tem pessoas que uma pancada é o suficiente, e tem pessoas que ele tem que levar várias pancadas no mesmo lugar, para ver se desentorta aquilo que está torto. De acordo é a pessoa, e de acordo é o vaso, é a forma do trabalhar divino. E há uma noção na nossa vida de querer comparar. Porque, Senhor, eu sou assim, fulano é assim. Porque, Senhor, eu não vejo fulano, mas eu sofro e fulano não sofre. Porque só eu, Senhor. Questionar o dono, o soberano, aquele que sabe, não é melhor reclinar a cabeça e aceitar e dizer: Deus trabalha? Não é melhor reclinar a cabeça e dizer: Senhor, reconheço que o Senhor é dono, é soberano e pode fazer conforme o Senhor quer. Eu peço-te misericórdia. Amém, irmão? Volta ao texto lá, Jeremias 18:6, que ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na minha mão, assim sois vós na minha mão. Olha para mim, irmão. Essa frase, como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, nos traz algumas questões que temos que pensar, irmão. Primeiro, confiança. Estamos nas mãos de Deus. Erra, irmão. Deus é mau, Deus é ignorante, Deus é ruim, vai fazer errado, vai errar a forma, vai trazer problema. Deus é tão ruim assim que vai destruir a minha vida? Não, Ele é Deus, e o seu amor dura de geração a geração. Então Deus está fazendo, nós estamos nas mãos de Deus. Essa frase nos traz essa confiança, essa expressão nos faz entender que o projeto apresentado por Deus continua sendo feito pelo mesmo Deus.
Deus projetou, Ele sabe o que está fazendo. Deus projetou, Ele sabe. Ele tem noção. Ele tem conhecimento, irmão. Ele sabe o que está fazendo. Então, tentar não aceitar isso, ou tentar desviar para não aceitar isso, é em vão. Querer fazer uma curva para tentar agilizar, irmão. Em vez de eu pensar em crescer, eu tenho que preocupar em saber como Deus vai me fazer isso. Porque o importante não é crescer, é chegar aonde Deus quer. É alcançar a plena vontade de Deus. Agora deixa eu te explicar uma questão aqui, irmão. Olhe para mim. Deus prepara cada pessoa para determinada coisa. Olhe para mim, irmão. Você pode não fazer o que Deus quer. Você pode ficar em casa, se esconder, dizer que não pode, que não tem tempo, que não sabe fazer. Você pode enrolar, não fazer, chegar atrasado, se esquivar. Isso você pode fazer. Mas você não tem como chegar ao final da vida sem alcançar o projeto definitivo. Ou a sua vida chega lá, ou você vai chegar no céu de mãos vazias. Mas trabalhar para Deus é segundo aquilo que Ele quer. E aonde Ele quer. Conforme Ele quer. Então, quando eu estou sendo fabricado, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, Deus vai trabalhando para que seja alcançado o propósito do vaso. Presta atenção, do vaso. A forma que Ele quer fazer. Você pode fazer o que quiser. Pode se esconder da forma que quiser. Pode tentar antecipar. Quando eu antecipo o projeto de Deus, quando eu tento puxar o projeto de Deus, automaticamente também eu estou puxando aquilo que vai me fazer ser esse projeto. Quando eu procuro antecipar, eu estou procurando também aquilo que me faz ser. É a pessoa, não, eu quero ser um grande cantor, vou gravar logo. Está preparado? Não. Chegou o tempo certo? Também não. Mas eu vou gravar assim mesmo. Eu estou puxando aquilo que talvez seria no futuro, com mais maturação, e quando eu puxo, trago consequência daquilo que quero. Deus tem para a sua vida algo maior e melhor dentro do tempo dele, em nome de Jesus. Se tivesse pegado a minha vida, e tirado eu da primeira igreja que eu dirigi, colocado aqui para ser líder regional, tinha dado certo, irmão? Tinha dado certo, irmão? Isso acontece? Sim. A pessoa pede antecipação, recebe. Mas sofre algo que ele não iria sofrer, nem está preparado para aquele momento. Mas quer é puxar a vara e colocar as costas debaixo dela. Então, todas as coisas de Deus na nossa vida têm o tempo, porque é um processo de fabricação que vai colocando tudo no lugar, na hora certa. Olha para mim, irmão, se construirmos parede, mas antes de fazer a viga, colocar o telhado, a casa cai. Então, primeiro eu faço viga, depois parede, depois telhado. E muita gente quer primeiro o telhado, primeiro a beleza, mas antes da resistência, eu preciso primeiro da resistência, em nome de Jesus. E Deus constrói isso de forma
Beraná. Porque Ele sabe quando determinadas horas você precisa aprender o que é resistência. Amém, irmão? Primeiro, trabalhar de Deus. Primeiro, trabalhar de Deus. É para o trabalho. É para que você serve no reino. Segundo versículo que eu quero conversar com vocês hoje. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a. Vamos lá? Todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Tirou alguma coisa? Tirou alguma coisa ou é todas as coisas? Houve algo que ficou fora, irmão? Não. Toda convivência, casamento, vida, serviço, trabalho, andar, nascimento, sofrimento, choro, lágrimas, doença, enfermidade, morte, cura, bênção, riqueza, pobreza, passar falta das coisas, ser limitado, andar a pé, andar de carro, andar, ter terra, não ter terra, viver bem, viver mal, sei lá a forma que... Todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a... Aí se você continuar lendo, Paulo vai dizer assim, quem nos separará do amor de Deus? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha irmão, nada pode tirar você, porque todas as coisas... Não vou sair da igreja porque estou sofrendo, porque está contribuindo juntamente para o bem da minha alma. Aí, não vou, fulano está me perseguindo, eu não vou sair da igreja porque está contribuindo para o bem da minha alma. Eu estou sofrendo, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou doente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus não me curou, 6, 7, 10, não tem problema, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A temática do capítulo é isso aí, viu? A temática do capítulo é isso aí. Do viver da guerra entre o espírito e a carne, e depois a questão do trabalhar de Deus. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu digo todas, eu não tirei nenhuma, todas faz parte. Agora olha para mim, irmão. Eu falei para você que Deus trabalha a nossa vida para nos tornar um vaso usado por Deus para aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. O querer é de Deus. A escolha é de Deus. O jeito é de Deus. Aonde é de Deus. Vai trabalhar com o que? É de Deus. A segunda questão que Deus trabalha na nossa vida é para a salvação. Eu coloquei em segundo lugar, só que Ele é primeiro. Quando você aceita Cristo, Deus começa a trabalhar você para que você chegue no céu. Amém? Amém, irmão? Começa a trabalhar para chegar no? Começa a trabalhar para chegar no céu. E aí Paulo coloca que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, irmão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito original. Que propósito é esse, irmão? Deixa eu mostrar para você que propósito é esse. Para você entender aonde está esse propósito.
Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de quem, irmão? Lê, irmão, conforme a imagem de quem, irmão? Vamos lá. Porque aqueles que ele conheceu, também predestinou para ser o quê? Nós não nascemos do dia para a noite sendo igual a Cristo. Mas para ser salvo, temos que ter a imagem de Cristo. Quando aceitamos a Jesus, no dia que aceitamos, ficamos igual a Cristo. No desenvolver da vida, o velho eu começa a querer suplantar o novo que Deus colocou. Porque as velhas práticas enraizadas começam a tapar, fechar a porta para o novo ser. O novo ser é Cristo. E ser igual a Jesus é muito difícil, irmão. Aí o trabalhar de Deus, todas as coisas, vai nos empurrando para ser igual a, para ter imagem de, a forma é Cristo. Todos têm que ficar dentro dessa forma. A forma é Cristo. Só entra no céu quem tiver a natureza de Cristo, personalidade de Cristo, caráter de Cristo, ação de Cristo. Só entra no céu quem realmente tiver a imagem de Jesus. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a usar o dia, a convivência, a vida, o modo de viver, as pessoas. Olha para mim aqui que eu vou falar algo que você não quer ouvir. Mas eu vou falar. Mesmo que você não quer ouvir, eu vou falar. Deus te deu o marido e a mulher que está fazendo você ficar igual a Cristo. Não é bom não, né, irmão? Mas você vai ouvir de novo. Toda mulher e todo homem que casa de novo, ele arruma sempre alguém que é pior do que o primeiro, que é para continuar o processo do primeiro que havia largado no meio do caminho. Aí a gente tenta salvar-nos deixando uma coisa para pegar outra. Normal? Ah, Senhor, eu não dei certo com fulano, porque fulano era muito grosso. Aí Deus vai lá, arruma um grosso e ignorante. Aí a pessoa, quando vai casar, ele vira uma ovelha. Depois que casa, ele volta a ser aquilo que o processo original de Deus começou. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é o processo de Deus? Nos levar para onde, irmão? Para onde? O céu. Eu conheci um irmão uma vez que... Vou contar a história não, vamos para frente. Pode não. Depois pode acertar em alguém bem aqui, né? Que o pior, a história é quase idêntica, vamos deixar isso para um lado. Amém, irmão? Diz que a sabedoria procede à honra, então vamos ficar tranquilo. Em nome de Jesus. Vamos para frente. Olhe para mim aqui, irmão. Todas as coisas juntamente concorrem para o bem daqueles que amam a... Olha para mim. São todas as... O que Deus excluiu do versículo? O que Deus excluiu do versículo, irmão? Ele não tirou nada. Tudo que for espiritual, físico, material, vai concorrer pela mesma questão. Amém, irmão? Amém, irmão? Olha bem, irmão, nós damos o dízimo, pagamos o dízimo, e isso nos faz matar algo dentro de nós. O que mata quando eu dou dízimo? Amor ao dinheiro.
tem dia que você, presta atenção, isso aqui eu não estou mentindo não, todo mundo acontece a mesma coisa. Quando ele recebe um dinheiro alto, ele pega e fala, Aí o Espírito Santo fala assim, aprende com esse, porque eu posso dar algo maior. Aí se você aprender com esse, você não precisa perder o da frente. Então aprende, a escola é esse, a escola é esse. Isso é tudo na vida, irmão. Você quer ver outra coisa? Deus te dá uma casa. Aí você começa a arrumar a casa. Aí você vai arrumando a casa, arrumando. Aí a sua casa fica bonita. De repente você começa a perder seu tempo para manter a casa bonita. Aí era melhor que você tivesse um casebre. Porque com o casebre você tinha mais tempo. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco, né? E eu digo a você, quem não é fiel no muito, volta para o pouco. Porque eu não sei que Deus está trabalhando o meu caráter. Por que as pessoas me humilham? Porque talvez eu preciso ser humilde. Por que as coisas acontecem? Por que muitas vezes eu adoeço e não sou curado? Porque Deus me ensina a viver com a minha enfermidade. Pastor, mas eu tenho que aprender. Existe coisa que vai permanecer conosco como fosse um espinho na carne. Para sempre. Para que aquilo te faça lembrar que existe um Deus. Então, o trabalhar de Deus, em primeiro lugar, é tornar você uma pessoa salva. Então, para te salvar, existem algumas coisas que precisam ser podada em nome de Jesus. Isso dói, machuca e muitas vezes nos conduz a entristecer, chorar e até falar mal. Mas a gente nunca aceita que Deus está nos podando, ensinando, em nome de Jesus. Amém, irmão? Fato. Deuteronômio 8, verso 2. Deuteronômio 8, verso 2. Deuteronômio 8, verso 2. Lê comigo, irmão. Lê junto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te esses 40 para ti, para irmão. Eu tomei posse numa igreja uma vez, irmão. Quando eu entrei na porta da igreja, o Espírito Santo falou comigo claramente. Eu te trouxe aqui para você sofrer. Pensa num homem que pensou assim, tem um lugar para mim sair, eu entro por essa porta e saio por qual? Eu cheguei lá para ver o templo, eu fui ver o templo, no dia da posse eu fui um dia antes, fui ver o templo, as irmãs estavam lavando a igreja, eu entrei na porta do fundo, e quando eu entrei na porta, o Espírito Santo falou assim, eu te trouxe aqui para você sofrer. Tu sofrerá aqui, meu servo, amargamente. Até arrepio quando falo isso, irmão. Quando cheguei em casa, fui dormir, tive um sonho. Eu sonhei que eu estava carregando um caminhão de defunto. Eu havia empilhado eles igual empilha saco. Era um caminhão trucado e era aquelas grades altas e quando eu destampei a lona assim, só tinha defunto. E olha que eu não gosto de jeito nenhum de defunto. Quem é apaixonado por defunto aí que se vira, eu não sou. O Espírito Santo falou para mim assim, ó, nesse lugar só tem morto. Não tem nenhum vivo. E eu fui tomar posse. Passei 1 ano e 6 meses lá. Foi 1 ano e 6 meses de surra, do dia que entrei até o dia que eu saí. A igreja cresceu? Cresceu. Deus abençoou? Abençoou. Mas mesmo abençoando, eu estava apanhando do mesmo jeito.
Eu apanhei tanto, tanto, que o dia que o pastor chegou em mim e falou: pastor Celino, eu quero te transferir. Só que para onde você vai não tem crente. Eu falo: me manda. Pelo amor de Deus, me manda para lá. Aonde é esse negócio? Eu vou tomar posse agora. Lá não tem crente, não. Graças a Deus, não tem nenhum. Misericórdia, que coisa boa, Jesus. Olha, o Senhor agora me fez uma bênção. Sério, irmão. Quando eu tomei posse nesse outro lugar, foi como um bálsamo na minha alma. Já viu aquele camarada que está preso há muitos anos e sai dentro da cadeia, que é alívio que ele tem quando ele olha para fora assim e fala: oh, glória a Deus, aleluia, estou fora. Olha para mim, irmão. Mas Deus estava me transformando a minha vida, mudando a minha vida. Deus estava fazendo um novo ser. Olha para mim, irmão. Para de julgar o processo no meio e olha para o final do processo. Esquece o processo e olha no final do processo. Romanos 8:18. Coloca aí, meu filho. Aleluia. Lê para mim. Lê, irmão. Esquece a terra e lembra que no céu é melhor 1000 vezes 1000. Esquece o seu sofrimento, a sua angústia, o seu problema. Olha no final. O final é a eternidade. Se Deus está usando tudo para transformar a minha vida em um salvo, eu vou aceitando em nome de Jesus. Cada dia eu estou olhando para o final. Quem vai? Quem vai? Eu vou. Quem vai, irmão? Eu vou. Eu vou. Você tem coragem de dizer, irmão? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Por mais que o diabo não quer que eu vá, eu vou. Em nome de Jesus, eu vou.